Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. E hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um problema que acontece predominantemente no início da primavera, né? Nesse período de setembro, outubro, até meados de novembro. É uma patologia que inclusive foi aquela que me levou a estudar a medicina chinesa, tá? Que é a rinite. É aquele momento que você fica como se tivesse com um prendedor de roupa no nariz. Bom, nesse período agora, nesse período que se inicia agora, setembro, outubro, final de setembro, outubro até novembro mais ou menos, é um período onde essa patologia ela fica evidente. As pessoas que são acometidos de rinite de uma forma uma forma eventual, neste período elas se sobrepõem. Aqueles que de uma maneira já são portadores dessa condição funcional, neste período isso se torna mais evidente ainda. Então eu vou contar algumas coisas para vocês a respeito da rinite e vou aproveitar esse nosso encontro para dar algumas dicas para vocês. Bom, como é que são as manifestações dessa patologia? Bom, primeira coisa é a congestão nasal, né? Esse entupimento das vias aéreas e você começa a ter a dificuldade de respirar. Na evolução de um quadro alérgico mais severo, você começa não só a ter o entupimento, mas também ter o lacrimejamento. Porque essa irritação que se dá nessa região superior aqui das vias aéreas superiores produz essa sensação essa vontade de chorar quase, né? Esse lacrimejamento. Evoluindo para um quadro mais severo ainda, mais grave, aí começam a aparecer os sintomas da asma. Os sintomas da asma eu vou contar, vai ser no próximo vídeo, eu vou contar um pouco mais para vocês a respeito da asma. Mas por hora eu vou ficar com essa condição da congestão nasal provocada predominantemente pelos agentes que produzem a alergia, ok? Então eu vou enumerar para vocês alguns aqui. Então eu vou escrever aqui para vocês, vão perceber que eu vou deixar tudo escritinho aqui, vocês vão perceber que pelo menos um ou dois desses daqui você já tá tomando contato, ok? Vamos lá então? Segue comigo. Existem então vários alergênicos de inúmeras fontes. O pólen, que é proveniente das plantas, o ácaro, que é um micro-organismo, pelos de animais, fumaça de cigarro, a gasolina, perfume. Bem, a lista é grande, tá? E como é que a gente trata isso? Na medicina ocidental, a introdução de um procedimento terapêutico é basicamente com os descongestionantes nasais e também com os antihistamínicos, aquelas substâncias que diminuem a ação alergênica dessas substâncias. Bom, tudo bem. É um recurso terapêutico? É um recurso terapêutico, não vou dizer que não. Alguém faz desta forma, né? Funciona? Tem um resultado satisfatório para alguns casos, eu não vou dizer que não, mas o que é fato é que esse tipo de procedimento tem efeitos colaterais contundentes. O descongestionante nasal, você fica dependente do descongestionante, tá? Aqueles antihistamínicos que diminuem a carga alergênica do nosso corpo, os efeitos colaterais, esses são indiscutíveis, que é a tontura, que é a sedação, a boca seca, enfim, os efeitos colaterais, dependendo do tipo de antihistamínico, ele tem uma reação adversa específica para ele. E sem dúvida nenhuma, numa situação de urgência, talvez, ele seja adequado. Eu, particularmente, não considero que deva ser um tratamento prolongado utilizando este tipo de procedimento. Como é que isso é visto pela medicina tradicional chinesa? Agora é a minha área, tá bom? Ok. Neste período, tá, existe uma incidência de vento.
Incidência de vento. É um período onde existe essa predominância dessa ocorrência climática. O vento naturalmente traz os agentes patogênicos. A agressão pelo vento é uma das condições da evolução de um quadro patológico dentro da medicina chinesa. Eu quero falar de forma simples para que você entenda, ok? Então, a agressão do nosso organismo por conta do vento, ele reside em duas áreas específicas, pulmão e vesícula biliar. Nessas duas condições, o enfraquecimento da nossa condição energética, o enfraquecimento do Qi e do sangue, cria em nós uma pouca capacidade de, ao sermos agredidos por agentes patogênicos vindos pelo vento, pelo frio, o nosso corpo não responde positivo e favoravelmente. Então, ele reage no sentido de impedir que esses agentes alergênicos entrem no nosso organismo e produzam o fechamento das vias aéreas superiores, tá bom? Então, qual é o procedimento que se faz utilizando os recursos da medicina tradicional chinesa? Bem, para que se faça um procedimento terapêutico adequado, é importante que você primeiro reforce a energia do indivíduo. Você vai oferecer para ele a possibilidade, vamos colocar de duas maneiras. Se o indivíduo já é um indivíduo que tem um quadro agudo, significa que ele ainda guarda um quantum de energia, de reforço do sangue e a sua energia ainda estão em condições adequadas para isso. Então eu posso assegurar que o uso da agulha e o uso da moxa-bustão são quase que resolutivos. Na primeira ou segunda sessão a pessoa já fica num estado legal. Claro que depois você vai fazer as outras recomendações que seguem aqui adiante, tá bom? Uma pessoa que apresenta esse quadro recorrente já crônico, tá? É claro que ele vai ter uma deficiência crônica de energia e uma deficiência de sangue. Então não basta exclusivamente que ele passe por uma sessão de acupuntura, porque a agulha não enfia a energia no indivíduo. O que aporta a energia é a respiração e a alimentação, esses dois elementos que transferem energia para dentro do organismo. Então nós temos que ter o cuidado de oferecer ao indivíduo alimentos que, primeiro, aumente um pouquinho a sua temperatura e reforce o Qi e reforce o sangue. Essas duas coisas são fundamentalmente importantes. O que é que nós temos que evitar em termos de alimentação para este paciente? Precisa ser evitado peixe cru, peixe de textura branca e cru, esse naturalmente esfria mais o organismo. Marisco, queijo curado, a soja também não é um alimento adequado para esse paciente. E de uma maneira geral, todos aqueles alimentos que esfriam o nosso organismo, eles devem obrigatoriamente ser evitados. Sim, claro, o oposto é verdadeiro. Alimentos que aumentam um pouquinho a temperatura do nosso corpo e alimentos que reforçam o sangue são aqueles adequados para este fim. Tá certo? Agora, um outro processamento do processo de obstrução nasal tem a ver com os estados de entristecimento. O estado emocional que contribui para que o Qi diminua e o sangue se enfraqueça é o entristecimento. Ele impacta violentamente as vias aéreas superiores, ele impacta violentamente a região alta do peito, impedindo que a nossa respiração se dê de forma natural e adequada. Então, obviamente, que a mudança de um estado comportamental, um estado emocional, para alegria, contentamento, isso é absolutamente favorável como elemento que se acrescenta ao procedimento terapêutico. Bom, outra coisa, claro, gente, exercício físico. Exercício físico está recomendado para todo mundo. Você está autorizado a fazer exercício físico.
Exercício físico moderado, uma caminhada ao ar livre, uma caminhada exposto ao sol, com uma boa incidência de raios solares sobre você, você ter práticas corporais, como é o caso do Lian Kun, Tai Chi Chuan e outras tantas práticas corporais que de uma maneira significativa contribuem para a melhor circulação da energia e do sangue no seu organismo. Isso facilita muito e diminui sobremaneira os aspectos congestionantes das vias aéreas. Uma outra coisa, o exercício físico indiscutivelmente libera substâncias no nosso organismo, libera substâncias endorfinas, como síntese, né? Que naturalmente remetem-nos a um estado de alegria, de contentamento. Obviamente, já entrando no processo terapêutico em si, como a alegria sendo um item a ser administrado para esse paciente. Bom, Flávio, você me pergunta, Flávio, e se eu tiver que medicar um paciente como esse? Na medicina tradicional chinesa, nós temos os fármacos, que são fórmulas magistrais de séculos, de milênios até, que se prestam para este fim em particular. Mas existem algumas formulazinhas assim que são super legais. E eu faço essa recomendação aqui no consultório para esse paciente que tem as vias aéreas congestionadas e esse quadro inflamatório agudo produzido por essas questões alérgicas, tem algumas coisinhas aqui que são muito legais. Eu vou enumerar algumas para vocês. Quer ver? Olha, o chá de alcaçuz e o chá verde com mel e pólen de geleia real. É super legal. O suco de manga com laranja é outra coisa muito boa. Além do que, a laranja junto com a manga, essa sinergia, aumenta a assimilação da vitamina C no nosso organismo, que é um dos fatores que reforça o nosso sistema imunológico. O outro suco super campeão, que é legal para o reforço do nosso sistema imunológico, é o suco de abacaxi batido com casca, agrião e um pouquinho também de mel, caso você goste de adoçar. E, claro, o mergulho matinal em água fria, o mergulho matinal em água do mar, principalmente. O mergulho matinal em água do mar e você fazer a inalação da água do mar para produzir uma lavagem na parte superior das vias aéreas. Arde um pouco, não tenha dúvida disso, mas esse exercício produz uma limpeza muito... Alguns de nós ainda chega a inalar a água, que ela chega aí até quase que a garganta. Isso produz um cleaning, uma limpeza bem legal mesmo sobre as vias aéreas superiores. Bem, o que é que nós fazemos além disso no consultório? Quando o paciente chega para o nosso consultório para o tratamento utilizando os recursos da medicina tradicional chinesa, indiscutivelmente todo o procedimento que nós utilizamos aqui no nosso consultório é, evidentemente, o uso das agulhas, o uso da mocha-bustão, o uso da ventosa. Caso a gente perceba que o paciente já tem um quadro crônico, já é um recurso terapêutico, o kuasá, que é uma peça utilizada para a gente fazer, feita com chifre de animal, a gente passa isso nas costas e isso produz uma hiperemia e diminui significativamente a ação histamínica, a ação alérgica no corpo do paciente utilizando este recurso, quase que com um efeito imediato sobre o paciente. A auriculoterapia, que é aquele procedimento onde nós introduzimos as agulhas e estímulos na orelha e o paciente vai para casa com esse estímulo, produzindo uma ação terapêutica adequada. Tá certo? No nosso próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre patologias respiratórias, tá bom? Deixo a você um grande abraço, espero que você tenha gostado, tá bom? Tudo de bom para ti, tchau, tchau!